Boa noite. Sejam bem-vindos à sétima edição do programa Terra em Transe, uma iniciativa do Grupo de Estudo sobre Conflitos Internacionais da PUC São Paulo. Você pode conhecer mais o nosso trabalho curtindo a página do GES no Facebook, acompanhando o canal da TV PUC no YouTube e também acessando o site do GES pelo endereço outraspalavras.net/Terra em Transe. Nos últimos dias, encerrou-se na Rússia um processo de adoção de emendas constitucionais que permitem a Vladimir Putin, que está no poder há pouco mais de 2 décadas, eleger-se novamente presidente em 2024 e 2030 e ficar no posto até 2036. Além das possibilidades de mais 2 eleições para Putin, o pacote incorpora à Constituição russa valores sociais conservadores, como a proteção do casamento como união entre homem e mulher. As emendas afirmam também o envolvimento do Estado em discussões sobre a história da Rússia, visando a proteção do que se chama de verdade histórica e a não permissão da depreciação da defesa da pátria. Foram incluídas ainda diversas promessas de bem-estar social para a população. Esse processo contou com um referendo organizado entre os dias 25 de junho e 1 de julho. Segundo dados oficiais, quase 70% dos eleitores compareceram e quase 80% votaram a favor do pacote que permite a Putin prolongar a sua estada no mais alto cargo político da Rússia. Putin classificou as emendas como um fator positivo para o desenvolvimento da Rússia. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения. Por outro lado, críticos e opositores de Putin afirmaram que o processo de adoção das emendas constitui uma usurpação do poder. Diversos grupos e atores políticos apelaram para o boicote ou o voto contrário no referendo, além de denunciarem fraudes e irregularidades na votação. Críticos também têm chamado a atenção para as potenciais implicações negativas de certas emendas para a liberdade de expressão e liberdades civis na Rússia. As disputas em torno da adoção do pacote constitucional replicam debates sobre a era Putin de modo geral. Ao longo de 2 décadas, Putin promoveu a centralização político-administrativa da Rússia. Já na economia, principalmente nos anos 2000, a Rússia viveu uma época de intenso crescimento econômico. Na política externa, Putin assume uma postura assertiva. Россия – страна с более чем тысячелетней историей. И практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. A busca pela restauração do status de grande potência da Rússia foi ilustrada por ações como a guerra contra a Geórgia, em 2008, a anexação da Crimeia e o envolvimento no conflito na Ucrânia, em 2014, e mais recentemente, a intervenção militar russa na guerra da Síria. Ao analisarem essa trajetória, diversos observadores e atores políticos enxergam que a Rússia, na época de Putin, entrou em um caminho de autoritarismo, deterioração do pluralismo e da competição política e degradação de liberdades civis e de expressão. A política externa, por sua vez, é frequentemente vista como agressiva e imperial, havendo ainda acusações de interferência russa em processos políticos em diversos países, como na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016. Por outro lado, há visões que sustentam a racionalidade, a legitimidade e o pragmatismo de políticas adotadas pelos governos Putin nos cenários interno e externo, levando em conta os desafios que apareceram para a Rússia desde que Putin chegou ao poder ao assumir o cargo de primeiro-ministro em 1999. São mencionados nesse sentido fatores como a superação das tendências de desintegração territorial do país e a firmeza na defesa dos interesses nacionais frente às potências ocidentais, bem como a contribuição para a melhoria da situação econômica. Diante desse complexo e controverso legado, bem como do possível cenário de manutenção institucional do Putin no poder até 2036, o programa Terra em Transe de hoje vai discutir o período Putin com o historiador especialista em Rússia, Ângelo Segrilo, professor de História Contemporânea da Rússia e da União Soviética na Universidade de São Paulo, e autor de diversos livros sobre o tema. O Segrilo vai ser entrevistado por alguns membros do GES, como Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC, e Gustavo Oliveira, doutorando no programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, aos quais eu passo a palavra agora. Boa noite a todos e todas. Obrigado a Bárbara pela introdução.
Agradeço também ao professor Segredo por estar aqui com a gente hoje. Então, professor, dando início aqui à nossa conversa, o Putin já está há pouco mais de 20 anos no poder, né, seja como presidente ou primeiro-ministro. É um período bastante longo em que houve diversas crises e desafios ao seu governo. E ainda assim, a maioria dos eleitores aprovou recentemente a possibilidade de o Putin ficar no poder até 2036, no caso, na presidência. Então, a pergunta é a seguinte: na sua visão, a que se deve essa resiliência de Putin no poder? Em que se ancora essa popularidade dele, né, já que são tão altos os percentuais de votos, né, tanto nas eleições como nesse referendo, e os índices de aprovação também são historicamente altos, apesar de certo desgaste recente. Então, de onde vem essa popularidade? Quais são as bases de apoio social que sustentam o Putin no poder há tanto tempo? Boa noite a todos. Quero agradecer aqui o convite do programa para participar, agradecer ao professor Reginaldo Nasser, ao Gustavo. É um prazer falar sobre esse tema, né, sobre o qual me debruço há muito tempo. Eu acho que para entender o Putin, nós temos que entender um pouco da história da Rússia também, que não é tão conhecida no Brasil, né? Para tentar resumir, eu acho que o Putin, a resiliência do Putin, o fato dele ter até uma grande popularidade hoje, e não é uma popularidade simplesmente forjada, né? Alguns falam que as eleições são falsificadas, pode ter até a ver, porque eles não têm uma votação eletrônica como a nossa, ainda tem o voto em papel, pode até haver fraudes ocasionais, mas a maioria da população realmente vota nele. E por quê? Isso tem a ver um pouco com a história da Rússia. Duas coisas, rapidamente, né? Primeiro, a década de 90 na Rússia pós-soviética foi uma década traumática para os russos, né? Aquela transformação do socialismo para o capitalismo foi feita de maneira tão rápida que na década de 90 o PIB da Rússia quase todos os anos foi negativo. Para se ter uma ideia do que significou essa queda, foi uma queda maior do que a dos Estados Unidos, por exemplo, na década de 30, da Grande Depressão. E isso foi um trauma para a maioria dos russos. O Putin entrou em 99 como primeiro-ministro, né, depois em 2000 como presidente, e ele deu a sorte de pegar depois do fundo do poço, né, que foi agosto de 98, a crise de agosto de 98, que, né, foi o ponto mais baixo, e ele entrando depois, ele pegou, né, já na subida, e além do mais, os preços do petróleo decuplicaram 10 vezes a mais, né? Saíram de um pouquinho menos de 10 dólares o barril, dali a 3 anos estava 140 dólares o barril. Ou seja, a situação econômica melhorou muito na primeira década dos anos 2000. Então, Putin foi muito associado a essa melhora econômica, né? Agora, tem um outro lado político também, que às vezes é visto negativamente no Ocidente, mas que na Rússia... Na história da Rússia é muito forte a questão da centralização. Isso tem a ver com a história antiga da Rússia, né? A origem da civilização russa estava no chamado Estado Kievano, que existiu do século IX ao XII, e que era um Estado florescente, mas descentralizado, meio como a Grécia Antiga. E acabou sendo conquistado pelos mongóis, o domínio mongol sobre a Rússia de 2 séculos, do século XIII ao XV. E depois você teve o Estado moscovita, que foi um Estado extremamente centralizado. Então, essa experiência de ter tido um Estado florescente, mas que, por ser descentralizado, desunido, foi conquistado militarmente, e depois você ter tido um Estado que, por ter sido centralizado e forte, não só expulsou os conquistadores, mas criou também um grande império, essa experiência com a centralização na Rússia, com o Estado forte, ficou muito forte na psique social russa. Os russos entendem, ao contrário do Ocidente, onde o liberalismo é muito forte, porque houve outras condições, de que geralmente é com um Estado forte e centralizado que a Rússia vive melhor. E a experiência pós-soviética reforçou esse estereótipo da psique social de séculos. A experiência pós-soviética da Rússia foi o quê? Nos anos 90, a Rússia, sob Yeltsin, foi mais descentralizada, alguns dizem até mais democrática, inclusive, mas aí teve aquela grande crise econômica. E havia muitas tendências centrífugas, né? Por exemplo, a Chechênia declarou independência. Os russos, nos anos 90, além de estarem vivendo no pior dos mundos, econômico e politicamente, ficaram com medo da Rússia acontecer na Rússia o que aconteceu na Iugoslávia, que ela se fragmentou, né? Então,
o Putin veio, recentralizou o Estado, segundo muitos observadores ocidentais, de uma maneira até autoritária, mas isso deu uma maior tranquilidade à sociedade russa. Então a sociedade russa, em sua grande maioria, apoia o Putin. Ele tem oponentes, pessoas que são contra, claro. Mas esses dois dados, do lado o trauma econômico dos anos 90 e o reforço da questão de que é com um Estado forte, centralizado, que a Rússia vive melhor, a sociedade russa vive melhor, que deram essa longevidade ao Putin. Ô, Segrilo, falando sobre isso que você acabou de dizer da oposição, como que a gente pode situar nesse espectro ideológico na Rússia, tendo o Putin como referência, né? Quem que está à esquerda e quem que é à direita? Né? Que grupos são esses? Bom, essa questão de esquerda e direita no mundo pós-muro de Berlim, eu que, inclusive... Não, eu sei. É só uma brincadeira, porque eu fiz meu mestrado, inclusive, na União Soviética, na época da Perestroika. Naquela época, a esquerda e a direita ficou totalmente confuso. Na época da Perestroika, a direita era o Yeltsin, aquele que depois, né, acabou sendo indo para o capitalismo, a esquerda, desculpe, e a direita eram os antigos comunistas, que eram chamados de conservadores. Né? Aí depois se mudou, já voltou a esquerda e a direita atual. Mas quem é a oposição ao Putin? O Putin conseguiu cooptar grande parte do eleitorado, inclusive de alguns partidos de oposição. Por exemplo, lá você tem 4 grandes partidos, né? O Rússia Unida, que é o partido que apoia o Putin, né? Você tem o Partido Comunista da Federação Russa, que é o segundo maior partido, né? Chegou a ser o maior partido nos anos 90, né? Usando toda aquela base antiga, um partido que tem um partido de massa, né? Apesar de que está envelhecendo essa massa dele, porque ele pegou essa... Então, esse partido é de oposição, mas nenhum desses é de oposição. A outra oposição mais frontal ao Putin não está no parlamento, que são os liberais. Os liberais não conseguiram entrar no parlamento porque existe uma cláusula de barreira de 5%. Então, os partidos liberais não conseguiram entrar no parlamento. Alguns liberais entraram, porque como lá é um sistema misto, metade é eleita pelas listas partidárias e a outra metade do parlamento é eleito por candidaturas avulsas. Uma pessoa independente pode se candidatar. Né? Então, alguns liberais entram por esse sistema, esse segundo sistema. Mas os partidos liberais não conseguiram superar a barreira dos 5%. Por quê? Tem muito a ver com aquele trauma dos anos 90. Os liberais estiveram no poder com Yeltsin nos anos 90, mas aí foram muito associadas à crise econômica dos anos 90. Né? Os liberais dizem que há uma perseguição do Putin, e pode haver mesmo, ele usa os recursos administrativos, entendeu? Mas não é só isso. Né? Os liberais ficaram queimados nos anos 90 por causa disso. Essa é a principal oposição. E tem 2 outros partidos lá que são independentes, mas que muito apoiam o Putin. O Partido Liberal Democrático, né, que de democrático e liberal não tem nada, na verdade é meio como se fosse o nosso presidente, Ih, meu Deus do céu, deu um branco agora. Nosso presidente, como é o nome? Esqueci o nome. Não, nosso presidente no Brasil. Deu um branco agora, gente, sem brincadeira. O Bolsonaro. Bolsonaro. O Bolsonaro. Não, estou brincando, deu um branco mesmo. É um partido, é uma pessoa tipo o Bolsonaro. Né? E você tem um outro partido chamado Rússia Justa, que é um partido que deveria ser social-democrático de esquerda, mas que dizem também que foi criado, uma cria do Putin, até para tirar votos do Partido Comunista. Então, esses 2 partidos, o Liberal Democrático e esse Rússia Justa, dizem que não são, mas ficam em cima do muro e muitas vezes apoiam o Putin. Então, a oposição mesmo no parlamento só tem o Partido Comunista, mas ele não tem força suficiente para bancar, e os liberais fora do parlamento. Legal. Professor, a gente recebeu uma pergunta de um espectador, é o Gabriel Mota, né, que ele gostaria de falar
que você fala sobre o eurasianismo. E aí, acho que talvez há uma intersecção com a pergunta que eu queria fazer também, então eu vou articular com o meu questionamento, né? Então, o Gabriel perguntou sobre o papel do eurasianismo, né, como projeção teórico-política na política externa russa. E aí, a maneira como articula é a seguinte, né? Há várias vezes, há uma famosa frase do Putin, em 2005, em que ele disse que o colapso da União Soviética foi uma grande catástrofe geopolítica, né? E aí, depois disso, houve algumas decisões do governo russo, né, como, por exemplo, a guerra contra a Geórgia, em 2008, depois a anexação da Crimeia, em 2014, o apoio aos separatistas pró-russos do leste da Ucrânia. E, mais recentemente, o Putin ele deu declarações falando de que as ex-repúblicas soviéticas elas teriam se apropriado de territórios históricos russos, né, implicando que essas fronteiras dessas ex-repúblicas não seriam legítimas, né. Então, articulando assim, essa questão do eurasianismo e a maneira como os governos Putin viram, né, a atuação da Rússia ali na região da ex-União Soviética, como é que você analisa esses atos e essas decisões e essas declarações do Putin, né? É possível falar em uma espécie de política imperial com possíveis implicações territoriais, como alguns atores e observadores têm sustentado? A questão do eurasianismo, né, só para explicar para alguns telespectadores que não estão, talvez, tão familiarizados, né, esse é uma corrente de pensamento muito forte na Rússia, que dizem que a Rússia, a Rússia não é uma corrente que é um pouco contra os ocidentalistas. Os ocidentalistas acham que a Rússia é um país europeu, os russos são os europeus e devem seguir o caminho de desenvolvimento do Ocidente. Já os eurasianistas, existem também os eslavófilos, né, que acham que a Rússia é uma civilização única, nem europeia, nem asiática, e não tem que seguir ninguém, tem que seguir seu próprio caminho. E existem os eurasianistas. Os eurasianistas, eles são heterogêneos, mas a ideia básica é que a força da Rússia vem exatamente da mistura do princípio, estou simplificando aqui, princípio eslavo-europeu com o princípio turco-mongólico-asiático. Como eu falei, né, a Rússia foi dominada há 2 séculos, né, pelos mongóis. Então tem uma herança asiática, mongólica forte. E esses eurasianistas acham que a força da Rússia não é um país europeu, ela é uma mistura dos dois, de Europa e Ásia, e a força dela está exatamente nessa mistura, que forma um elemento novo. Então, e aí existe toda uma, nessa discussão, essas são as 3 grandes escolas, né, sobre essa questão. O que a Rússia é? A Rússia é Ocidente, Oriente, Europa, Ásia, né? Os ocidentalistas, os eslavófilos e os eurasianistas. E uma grande discussão e o Putin nessas discussões? Qual a posição dele? E aí os especialistas se dividem, cada um coloca de uma maneira. Né? Eu tenho uma posição muito heterodoxa e minoritária, eu acho que ele, na verdade, é um ocidentalista moderado, talvez a gente não tenha tempo de entrar aqui, né? Mas muitos veem o Putin como eurasianista, porque ele está defendendo muito os processos de integração eurasiana lá, né? Tem a chamada União Econômica, eu acho que em português é traduzido geralmente como Eurasiática, União Econômica Eurasiática. Eu prefiro a tradução União Econômica Eurasiana, porque em russo é isso que está escrito, União Econômica Eurasiana, e também porque leva a essa discussão. Esse nome em russo leva totalmente a essa discussão do eurasianismo, né? Então, muitos acham que ele é eurasianista, porque ele defende essa integração lá. E essa integração, aí pegando o gancho com a sua pergunta, né? Muitos podem considerar que, não, ele está querendo criar uma nova hegemonia lá, reconstruir a União Soviética. Isso poderia ser chamado de imperialismo? Eu não acho que ele quer... a questão de achar que foi a grande tragédia geopolítica da Rússia, o final da União Soviética, é porque ele acha que aqueles povos viveriam melhor juntos do que fragmentados, né? Eu não acho que ele quer reconstruir a União Soviética, mas eu acho que ele gostaria de ter uma união entre essas antigas repúblicas soviéticas, né? É claro que eu acho que inconscientemente, ou talvez não tão inconscientemente, eu acho que as pessoas assumiriam que a Rússia teria uma certa hegemonia nesse processo, pelo tamanho dela, pelos russos serem a maior parte da população, etc. Alguns podem dizer que isso é uma forma imperialista, mas aí seria num sentido imperialista, eu acho que ele não tem na cabeça um imperialismo direto, assim. Seria imperialismo meio lato sensu, do mesmo jeito que a gente fala, por exemplo, que os Estados Unidos são um país imperialista, né?
não é que os Estados Unidos estejam querendo criar um império formal, mas tem políticas que querem estabelecer a hegemonia dos Estados Unidos pelo mundo. Nesse sentido, pode-se ver por um prisma assim também. Segredo. Agora, uma questão que, de certa forma, nos remete aqui ao Brasil também, né? Numa dimensão da política externa, né? Durante os anos 2000, logo depois que o Putin se estabelece, e aqui no Brasil com os governos do Lula, depois também da Dilma, você teve, né, o fortalecimento da constituição dos BRICS, né? Do qual, então, a Rússia faz parte, o Brasil, a China. Por outro lado, a Rússia também está no eixo, vamos dizer, das grandes potências, né? Então, a Rússia se coloca aí na coisa dos BRICS, que alguns ainda, né, denominam sul global, né? E, por outro lado, ela está na lógica, na racionalidade, nas articulações de grande potência, né? Afinal de contas, por onde que está o Putin nessa? Se ele tiver que optar. E só para emendar também com a segunda, porque isso também tem uma repercussão aqui interna no Brasil, né? Quer dizer, de certa forma, vou generalizar aqui, no caso, o Putin é visto por uma grande parte aqui da sociedade como alguém, e volto eu com a esquerda, alguém de esquerda, né? Quer dizer, aliado das de esquerda. Então, nessa situação política externa, ideologia, como é que o Putin transita por isso? Como é que você vê isso? A primeira parte do Putin, a relação do Putin, a questão dos BRICS, a Rússia como grande potência, eu acho que o Putin aí não vê nenhuma contradição, ao contrário. O Putin, ele fica claro que a Rússia não tem condição, a Rússia atual não é a União Soviética, apesar de ter se recuperado muito nos anos 2000, etc., e ainda ter, muitos não se dão conta disso, ela ainda tem o maior arsenal nuclear do mundo, em termos quantitativo, não qualitativo, né? O número de ogivas dela ainda é maior do que o dos Estados Unidos, herança da União Soviética, né? Só que hoje a Rússia, por causa da queda nos anos 90, né, ela não pode bater de frente com os Estados Unidos, ela não tem condição disso. Então, para a Rússia ser uma grande potência, para ela é interessante se associar a outros países, né, para tentar diminuir a hegemonia norte-americana, né, estabelecer um regime mais multilateral, e aí os BRICS, com todas as dificuldades do BRICS, porque não formam um grupo homogêneo e muito orgânico, mas, de qualquer jeito, é uma plataforma que, até pouco tempo antes do Bolsonaro, principalmente na época Lula, funcionou muito, né? Com a Dilma um pouco menos, mas ainda bem. Agora, com o Bolsonaro, está mais diferente. Mas, principalmente naquela época, parecia que era uma coisa que podia potencializar todos os BRICS individualmente frente a hegemonia americana. Então, para ele, eu acho que ele não vê uma contradição nisso, ele gostaria de usar os BRICS como uma alavanca, né, para a Rússia, porque ele sabe que a Rússia, assim, bater de frente sozinha com os Estados Unidos não dá, né? Então, eu acho que ele não veria uma contradição nisso. E aqui no Brasil, isso é muito interessante, porque o Putin é uma coisa, eu acho que, novamente, herança da União Soviética, né? Só porque, né, ele porque, na verdade, ele está cada vez mais perto da direita, vamos dizer assim, politicamente, principalmente em termos culturais, né, como foi falado aí no início, né, a questão de valores, etc., muito mais do conservadorismo, e, inclusive, ele está fazendo associações com vários movimentos de direita pelo mundo, né? Então, na Europa, etc. Então, eu acho que a gente aqui no Brasil vê o Putin como de esquerda, é um pouco herança daquele tempo de União Soviética, né? Da gente ver, né, os russos como soviéticos ainda, né? Isso aí. Professor, segredo, então a gente vai encaminhar agora para a última pergunta. Já foi mencionada aqui a questão da União Soviética, um espectador nosso, Yuri Bastos, né, perguntou sobre a perestroika, se ela pode ser considerada a principal responsável pela dissolução da União Soviética, e eu articulo também com outro questionamento que a gente tinha preparado, é que, bom, a Rússia é a principal herdeira, né, da União Soviética, que por sua vez foi o grande experimento de realização do comunismo no mundo, e uma pesquisa recente na Rússia, né, feita pelo Centro Levada, que é o principal centro de pesquisa de opinião pública independente,
da Rússia, apontou que quase dois terços dos russos, eles lamentam o fim da União Soviética, né? Então, na sua visão, como é que se explica isso? Isso se reporta à ideologia comunista ou a outros fatores, né, como o status de grande potência? Sobre se a perestroika foi a causa da dissolução da União Soviética, novamente, por um ponto de vista, pode ser visto assim, né? Mas eu acho que isso é tipo a última gota no balde, né? Porque a perestroika abriu, né? Uma tampa de uma panela de pressão que tinha ali, com várias contradições internas, e essas contradições internas acabaram explodindo aquele sistema antigo, né? Então, nesse sentido, pode ser visto. Mas eu acho que, como eu falei, eram contradições que já tinham antes, que tinham que ser examinadas, né? Talvez pudesse haver um melhor encaminhamento. Alguns dizem que o Gorbachev não encaminhou da melhor maneira, né? Jogou fora o bebê, né? Junto com a água. Isso aí pode ser visto. Então, nesse sentido, sim. E o outro gancho que você falou, desculpa, esqueci, hoje eu estou... É sobre como se vê hoje o fim da União Soviética, né? Eu mencionei uma pesquisa de opinião em que cerca de 2 terços dos russos, recentemente, lamentam, né? Quais seriam as razões para isso? Se seria alguma simpatia com a ideologia comunista ou alguma nostalgia de grande potência? O que seria esse fator principal? Para muitos é bem difícil de entender isso. Mas, assim, simplificando uma questão muito complexa, as pessoas lá, elas tem uma certa saudade da estabilidade do tempo da União Soviética, principalmente dos últimos tempos da União Soviética, que as pessoas viveram, né? Ninguém lá viveu, exceto alguns velhinhos, né? Lá atrás, na época do Stalin. O pessoal viveu mais na época do Brezhnev, etc., que apesar de ser chamado muitas vezes a era da estagnação econômica, né? Porque os ritmos de crescimento caíram um pouco, mas nunca os russos viveram tão bem quanto na época do Brezhnev, né? Porque tinha o preço do petróleo subiu. Então, nos anos 70, que os índices de crescimento da União Soviética estavam caindo, os preços do petróleo seguraram a União Soviética, né? Eles também começaram a vender arma a dólar, né, para os países árabes. Então, apesar dos índices de crescimento econômico estarem caindo um pouco, o nível de vida não caiu. Ao contrário, subiu um pouco na época Brezhnev, até o início dos anos 80, depois estabilizou. E era um nível, para a maioria das pessoas, assim, um nível tipo de classe média baixa. O pessoal mais antigo vai entender o que eu estou falando. Aquele pessoal, porque lá a habitação era praticamente de graça, educação gratuita, saúde gratuita, a comida era barata, tabelada, e o cara podia almejar, esperando um tempinho, tipo o pessoal na época da nossa ditadura militar esperava para comprar o telefone lá na frente, ele podia, entrando numa fila, comprar um carro dali a alguns anos. A maioria das pessoas tinha esse tipo de vida, e como eu falei, nos anos 90, o pessoal entrou nos anos 90 meio deslumbrado com o Ocidente, mas levaram um choque. Pô, isso aqui que é o capitalismo? Eles ficaram chocados. Depois melhorou um pouco com Putin, mas mesmo assim, o capitalismo na Rússia, nos anos 90, era horrível, e agora suportável, mas não tinha estabilidade da União Soviética, que não tinha desemprego, ninguém passava fome. Era um nível de vida de classe média baixa, né? Então, muitos sentem, principalmente as gerações mais velhas, que têm mais dificuldade de se adaptar às dificuldades de agora, né? Então, daí, muito da nostalgia. E, por incrível que pareça, algumas da geração nova estão começando, ao contrário dos anos 90, em que as gerações novas foram muito contra o comunismo, alguns estão se voltando ao comunismo, apesar de não conhecerem o socialismo, né? É um fenômeno aí da segunda geração que é estudado pelos sociólogos. Às vezes, o que você não viveu vira mais ou menos uma época de ouro também, né? Então, mas principalmente essa questão da estabilidade, para simplificar uma questão que é muito complexa. Bom, então, felizmente a gente vai ter que encaminhar para o encerramento do programa. Agradecemos ao professor Ângelo Segrido pela presença aqui com a gente. E eu passo a palavra agora para o nosso colega Vitor Sion, que vai dar algumas indicações aí de estudos sobre a Rússia na era Putin. Boa noite a todos. Nesse último espaço do programa, a gente costuma fazer indicações, seja de iniciativas da sociedade civil ou de leituras. Nossa primeira indicação de hoje é o livro do professor Segrilo, de Gorbachev a Putin, a saga da Rússia do socialismo ao capitalismo, publicado em 2014. Esse livro pode ser baixado no site do LEA, Laboratório de Estudos da Ásia, e também está disponível aqui na descrição desse vídeo. Nossa segunda indicação de livro é do cientista político britânico Richard Sakwa, intitulado The Putin Paradox, publicado em inglês em 2020. Né?
O professor Sakwa tem extensa obra sobre Rússia e analisa a época de Putin em diversas dimensões, como economia, política interna e política externa. E a nossa última indicação do dia é o livro do jornalista russo Mikhail Zygar, Todos os Homens do Kremlin, Os Bastidores do Poder na Rússia de Vladimir Putin. É isso, o Terra em Transe volta na próxima quarta-feira, dia 15 de julho, às 18h30, com um programa sobre as consequências da pandemia da Covid-19 para a fome global. O convidado será Thiago Lima, professor da Universidade Federal do Paraíba. Lembramos que todos os programas podem ser assistidos no canal da TV PUC no YouTube ou pelo Facebook do GES. Muito obrigado e boa noite.